Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro dos Dilemas Éticos. Um prazer enorme hoje receber Floriano Pêssaro, Daniel Annemberg, dois amigos queridos que representam aquilo de bom, de sério, de ético que existe na política. Nós vamos abordar aqui política entre diversos outros assuntos. Os Dilemas Éticos começaram em 2015, a gente fazia nossos encontros na sinagoga da Congregação Israelita Paulista, também na Livraria Cultura, principalmente lá no Conjunto Nacional. Então, desde a pandemia, a gente migrou todos os nossos bate-papos para esse universo online, para que as pessoas possam se proteger, ficar em casa e continuar participando de um debate daquilo que há de mais importante, mais profundo no nosso Brasil. E desde que a gente migrou para esse ambiente online, a gente teve o privilégio de conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, falamos com Armínio Fraga, falamos com Leandro Carnal, tivemos com o psicanalista Contardo Caligares, o apresentador Luciano Huck, Demétrio Magnoli, Ernesto Palha, tivemos com o ator e humorista Fábio Porchat, e o último que falou conosco 2 dias atrás foi o querido Guga Chakra. Aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, Itaú, Bemol, GR, CSN, Focus, Helbor, Rosset e o apoio cultural da Unibis. A nossa tradutora para Libras é a Paloma Bueno. Agradecemos, Paloma, tua presença conosco mais uma vez, além da equipe que se encontra aqui nos bastidores e nos ajuda a fazer essa entrega de qualidade para vocês, o Natan, a Raquel, a Ive, agradecer também a Simone, que participa de diversas das nossas transmissões. Durante esse bate-papo, vocês vão encontrar um código QR na tela, e se vocês direcionarem o celular de vocês para esse código, vocês conseguem diretamente realizar uma contribuição para a Congregação Israelita Paulista. E a totalidade dessa contribuição é direcionada para as obras assistenciais que a congregação apoia. Apoiem nossos projetos, façam parte dessa história. O nome da campanha é Faça Parte. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio do desenvolvimento social no pós-pandemia, com esses dois especialistas. Daniel Annemberg é formado em Administração Pública pela FGV e Ciências Sociais pela USP. É vereador em São Paulo, foi um dos criadores do Poupa Tempo, que facilitou a minha vida e a vida de todos vocês, esse símbolo de eficiência, diretor-presidente do Detran de São Paulo e secretário municipal de Inovação e Tecnologia. Esse é um dos temas que a gente vai abordar nesse nosso bate-papo tão importante, a questão da inclusão digital. A gente recebeu aqui uma mensagem, viu, Daniel, da tua irmã, da Sandra, que disse o seguinte: o Dani, ou Dan, como o chamamos em casa, é o primogênito. Depois dele só vieram meninas, 4, contando comigo. E ele puxou o papai, é uma das pessoas mais éticas que conheço. Se tem alguém que briga pelas causas justas, é ele. Então, aconselho, Rabino, não o provoque. Ele adora uma discussão. Um beijo para minha irmã Sandra, adoro ela. Ela é uma fantástica profissional, enfim. Ela exagera. Amigo exagera, né, Rabino? Amigo e família. Mas... Agora, o Floriano, que está aqui também com a gente, é sociólogo formado pela USP, é assessor do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, foi deputado federal, vereador e secretário estadual e municipal também de assistência social, ou seja, um grande especialista nesse assunto. E eu também tenho uma curiosidade com o irmão do Floriano, que é o Dudu, esse médico, o doutor Eduardo, que foi meu guia na hebraica para Machu Picchu, na época da Hebraica Adventure. O Dudu foi quem conduziu a turma e eu era um dos viajantes, isso faz aproximadamente 25 anos, então tenho um carinho muito grande pelo Dudu e sei que o Dudu é um enorme fã do Floriano. Diversas vezes pelos corredores do Einstein, o Dudu me parou para conversar e para falar o quanto ele vê no Floriano o
melhor que existe, né, na boa política, na política engajada com as boas causas, com a ética e com a justiça. Então, por isso, nós temos essa alegria enorme de estar com vocês aqui, nesse bate-papo dos dilemas éticos. E como eu tenho feito aqui com todos os nossos convidados, eu vou abrir os microfones num primeiro momento, com um pequeno espaço para vocês, com uma pergunta um pouco mais pessoal, né? De que maneira essa pandemia atingiu o trabalho de vocês e a vida de vocês? De que maneira essa loucura que todos nós estamos vivendo e todos nós estamos inseridos nela impactou o trabalho de vocês? Vamos começar com qualquer um de vocês. Dani, por favor. Bom, primeiro, boa noite. Rabino, obrigado pelo convite, obrigado a todos os patrocinadores. O Rabino é uma pessoa muito especial e muito ética, e mais que isso, é um bom amigo. A gente tem conversado muito ao longo dos últimos anos, então é um prazer estar aqui participando, e com meu irmão, amigo, Floriano, também é um grande prazer. Olha, Rabino, afetou bastante, porque a gente tinha toda uma logística diária, inclusive em casa, do que fazer, como fazer, e que isso mudou totalmente. Estava conversando antes da gente entrar no ar, que a gente está numa briga aqui de quem usa o computador. A minha filha usa de manhã, depois usa outro, depois eu falo, não, mas agora é minha vez, enfim. Então, só isso já é uma mudança, né? Hoje, na hora do almoço, minha mulher falou, olha, eu fazia, acho que desde que a gente está junto há 20 anos, que você não comia 3 meses seguidos em casa, por exemplo, né? Então, e só isso já muda bastante. Mas mudou também... Ou seja, a geladeira tá sendo reabastecida com uma frequência muito maior, é isso, Danilo? Bom, você sabe que eu engordei uns 3 quilos, porque eu nadava na praia, não estou podendo nadar, então... Mas estou fazendo pilates, continuo fazendo meu pilates. Mas o que mudou também é toda a rotina de trabalho, porque eu ia para a Câmara, né, nos últimos 6 meses, eu reassumi o mandato em dezembro, e até março estava indo todo dia na Câmara, né? Aliás, todo mundo falava, mas você vem demais aqui. Eu falei, eu fui eleito para isso, então aqui que eu tenho que estar, né? Então eu ia sempre, eu sou muito Caxias nisso, e mudou totalmente a rotina. Então, rotina de casa. E eu sinto, Rabino, que eu estou trabalhando mais do que estava trabalhando antes, porque não tem hora, é aquela coisa de você trabalhar de manhã, tarde, à noite, fim de semana, e as pessoas vão, né, live. Ontem na Câmara, para ter uma ideia, a gente ficou até a meia-noite ontem, votando projetos de reforma administrativa, da educação, dos vereadores. Ou seja, ontem, das 2 à meia-noite, eu fiquei na frente de um computador. Isso cansa também, o que não é simples. Eu acho que isso também a gente precisa pensar um pouco. Você ficar na frente de uma telinha e não interagir, muda bastante a nossa rotina. Mas mudou muito. Então, pessoalmente, é uma coisa totalmente diferente do que eu estava vivendo antes. Tem coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que mudou bastante. Viu? Obrigado, Daniel. Vamos ouvir um pouco o Floriano. Bom, primeiro agradecer a você, Rabino Michel, Daniel Anenberg, nosso orgulho da nossa comunidade, nos representando na Câmara Municipal de São Paulo. Não podia ter nome melhor, e como disse a Sandra Anenberg, né, de uma ética, de uma postura. Então, quero agradecer muito, Daniel, a você pela nossa amizade, mas, acima de tudo, pelo que você nos representa, né? Tudo que você nos representa. Agradecer também essa oportunidade, Michel, da gente estar juntos aqui no Dilemas Éticos. Acho que foi uma sabedoria do Rabino, né? Óbvio, mas algo muito especial nesse momento, que a gente pudesse tratar da questão ética, né? Da forma mais ampla possível. Então, você foi muito feliz, parabenizar a Congregação Israelita Paulista, todos os parceiros, muito feliz, muito importante. Altíssimo nível do debate, no momento em que a gente vive aí algumas sombras, né, na esperança de um neo-iluminismo, porque não está fácil. Acho que essa é uma mudança comportamental, e é impressionante como o ser humano tem uma capacidade de se ajustar a essas mudanças, né? O ser humano tem essa capacidade de reagir. Acho que, de alguma forma, nós ficamos mais solidários também nesse momento. A classe média, né? Aqueles que têm algum poder aquisitivo, vem se adaptando
relativamente bem a uma nova forma de trabalho. Eu tenho escutado muita gente pelo Sebrae também, né, muitos empresários dizendo, olha, não vai voltar a ser como era. Né? Muita gente vai trabalhar de casa, isso de alguma forma vai, ou pelo menos alguns dias da semana de casa, né? Isso vai melhorar muito a questão da poluição, do trânsito, do consumo em geral, e vai levar para um outro patamar de cidadania que nós vamos ter que nos adaptar. O que me preocupa mais nesse momento, Rabino, sem querer entrar, eu sei que nós estamos falando de nós, né, da nossa adaptação, a minha foi uma adaptação, eu diria, quase que perfeita. Não é? Eu tenho mantido uma rotina de trabalho, de exercícios físicos, nunca fiquei tanto tempo com a minha família, especialmente com os meus filhos, isso tem sido algo realmente surpreendente na relação humana e familiar. Mas me preocupa muito os mais pobres, porque, de fato, como bem lembrou o Daniel várias vezes, provavelmente vai trazer aqui a esse debate, as pessoas que têm menos acesso a bens materiais e acesso à internet, né, aos computadores, têm tido uma dificuldade enorme, um desemprego enorme e crescente e uma dificuldade mesmo de interagir. Né? Então, o que nós estamos conseguindo nos adaptar não é aquilo que está acontecendo na grande maioria, para a grande maioria das pessoas, e isso, e termino aqui essa minha primeira fala, isso tem mostrado, mais uma vez, um aprofundamento da questão social, especialmente esse abismo social que a gente tem no Brasil entre os mais ricos e os mais pobres. Né? A pandemia acabou aprofundando. Quando a gente fala, né, Floriano, que o vírus não distingue país, nacionalidade, religião e tal, é verdade. E também não distingue condição social, mas a capacidade de enfrentamento, né, do vírus, ela é diferente conforme a situação do indivíduo e conforme a situação da comunidade no entorno daquele indivíduo. Né? A maneira como alguém da classe média alta, consegue enfrentar a pandemia é muito diferente de como um morador de rua vai se proteger, ou aquele que mora numa comunidade mais carente, seja em São Paulo, no restante do Brasil, às vezes com dezenas de pessoas na mesma casa, no mesmo ambiente, sem a possibilidade de pensar num isolamento, num distanciamento, tendo que sair de manhã para garantir o jantar ou o almoço, porque se não for trabalhar, ninguém come dentro de casa. Quer dizer, esse momento pode ser muito cruel, né, para aquelas pessoas que já vivem uma vida muito, muito difícil. Tem sido, aprofundou. Quer dizer, a pandemia acabou aprofundando as diferenças sociais e, obviamente, quem mora numa comunidade não está trabalhando em home office. Então, a situação ficou muito, muito mais grave. Floriano, se você quiser aproveitar e contar para a gente um pouco como você vê, antes de passar para o Daniel, que eu quero ouvir ele também nesse assunto, mas como você vê a maneira como nós estamos enfrentando a pandemia, seja no nível federal, seja no nível estadual ou até municipal, de que maneira nós estamos fazendo frente a esse enorme desafio, na tua opinião? Não, de forma confusa, né? Alguém me perguntou isso outro dia, eu falei, como é que nós estamos enfrentando? Eu falei, confusamente. Porque, obviamente, que ninguém sabia exatamente o que fazer. Né? Então, isso, a própria Organização Mundial de Saúde, que quero aqui deixar claro, é representada por quase todos os países membros das Nações Unidas, com um conselho científico e técnico altamente preparado e formado. E a própria Organização Mundial de Saúde disse no início da pandemia que não sabia do que se tratava exatamente, né? E que não via nenhum outro caminho para diminuir a epidemia ou a pandemia, senão o isolamento, porque o isolamento ajudaria rapidamente a conter a expansão da disseminação do vírus. O isolamento tinha essa função. Né? E nos países onde isso foi exercido, ou nas cidades, como é o caso de Wuhan, onde começou, foi exercido com mais pragmatismo, com mais seriedade, o vírus foi contido. Né? E não é o caso do Brasil, é o contrário. No Brasil, nós estamos em plena expansão da pandemia, na minha opinião, ainda vai levar um certo tempo, porque o vírus está chegando nas comunidades mais adensadas e mais pobres, e isso vai ser algo muito difícil, né, de se conter. Então, eu acho que o enfrentamento no Brasil foi muito mal feito. Obviamente, o Ministério da Saúde não estava preparado,
Vamos lembrar que nós tivemos um carnaval uma semana antes do primeiro caso de Covid, né, ou 15 dias antes, enfim. Então, é uma situação dramática. E nós estamos passando o que outros países passaram. A Itália também demorou a reagir, a Espanha também, a Inglaterra também, o próprio Estados Unidos. Então, nós estamos numa situação difícil para todos, mas nós devíamos aprender com os que já fizeram, né? O Oriente está na nossa frente, ele já passou por isso. Então, as medidas que lá foram tomadas deveriam ser aplicadas aqui. E, por último, mas não menos importante, a saída desse processo. E eu acho que é isso que nós vamos ter que pensar daqui para frente, como é que nós vamos sair desse processo do ponto de vista social e econômico, porque eu não quero aqui, Rabino, eu sei bem o espírito que nós temos aqui nesse espaço, nesse ambiente, mas nós vamos sair para um momento muito difícil. Né? Se nós não estivermos unidos, se nós não despolitizarmos, sem querer menosprezar a política, mas se nós não tirarmos esse caráter de disputa política do enfrentamento socioeconômico que nós temos pela frente, nós não vamos ter sucesso e isso vai se prolongar. Obrigado. Eu quero passar para o Daniel Annenberg e vou passar junto com a primeira das perguntas aqui que fazem. Daniel, qual foi seu maior desafio? Poupatempo, Detran, SMIT, Câmara Municipal, qual deles foi mais desafiador? Se puder emendar nessa resposta a tua visão do enfrentamento da Covid. Ok. Bom, primeiro falar do enfrentamento. Eu concordo inteiramente com o Floriano e só queria trazer um dado a mais. A sensação que a gente tem é que a gente está vivendo uma guerra, e estamos vivendo uma guerra. A nossa geração não passou por guerra. Aliás, a gente sempre fala, olha, que bom, não teve guerra. Isso é uma guerra. E na guerra, o que a gente está vivendo é fora de contexto do dia a dia normalmente. Então, a gente precisa ter medidas que teriam que ser totalmente diferentes, né? Então, o que o Floriano fala, por exemplo, uma das coisas que a gente não fez, mas precisa rapidamente se pensar, tá bom, o normal não vai ser isso que a gente está vivendo. O novo normal vai ser um pouco diferente do que era antes ou vai ser muito? Mais que isso, esse novo normal, como é que a gente faz para recuperar a economia, né, e para dar condições para as pessoas voltarem a ter o básico, né? Eu não tenho dúvida que, assim como saindo da Segunda Guerra Mundial, teve que ter um plano, né, dos Estados Unidos, de reconstrução da Europa, mesmo de reconstrução do mundo, quase, a gente precisa ter um plano para isso. E, portanto, não tem ninguém que está articulando isso, por exemplo, aqui no Brasil. A gente vê na Europa que tem planos nesse sentido, né? E aqui, infelizmente, a gente realmente fez algo muito complicado. Os municípios e estados para um lado, o governo federal para o outro, e é um momento muito mais na guerra de se unir e de realmente conseguir achar saídas. Como é que a gente faz para que as pessoas fiquem em casa e tenham o mínimo para sobreviver? Como é que a gente faz para dar mais força para o SUS, que mostrou, de fato, que conseguiu suportar uma parte do processo, porque a gente tem o SUS, mas precisa ser melhorado, precisa ser muito melhorado em muita coisa. Como é que a gente faz, como eu estava falando antes do programa, para as crianças que estão, principalmente escola pública, há mais de 3 meses sem aula, que elas tenham o mínimo para poder, e para não perder o ano. Eu vejo os meus filhos de 14 e 11 anos, por mais que a gente fique disputando aqui o computador, a gente tem várias salas, a gente tem acesso à internet, enquanto que na periferia, enquanto que a população mais vulnerável não tem internet, não tem muitas vezes computador, está na mesma sala um monte de gente, como é que dá para estudar desse jeito? Então, isso são questões que a gente precisa rediscutir, porque sendo uma outra pandemia, uma outra situação, acho que aflorou bastante um lado bom do ser humano, que é a solidariedade, mas, ao mesmo tempo, aflorou ainda mais a tremenda desigualdade que a gente vive e que a gente precisa achar solução para algumas coisas. Não dá mais para jogar para embaixo do tapete, né? A gente precisa discutir saneamento básico, discutir as favelas, discutir educação, como é que faz para ser para todos, de fato, com qualidade, inclusão digital, e etc, etc. Enfim, acho que não estamos reagindo ainda muito bem. Acho que a gente precisa ter planos e precisa ter políticas públicas de médio e longo prazo. Se antes elas já eram absolutamente necessárias,
agora elas são imprescindíveis, Rabino. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar, e políticas públicas de médio e longo prazo. Não adianta a gente pensar na próxima eleição, não adianta a gente pensar só amanhã ou daqui 10 dias. O que a gente faz e o que o Brasil quer ser saindo dessa pandemia? Essa é uma discussão que a gente precisa ter, e não é só o governo, a sociedade civil precisa se envolver muito nessa discussão, para aí sim a gente conseguir ter uma retomada minimamente adequada, que não será fácil, né? Os próximos anos vão ser muito complicados, não é só meses, anos, né? O PIB deve cair a algo em torno de 8% a 10%. É uma loucura isso, é uma loucura. Como retomar a economia? Como investir, né, e ter investimentos sociais, tudo isso é uma discussão. Enfim, isso dá muito pano para manga para a gente discutir mais. E emendando a outra pergunta, eu diria que o grande desafio, Rabino, todos esses foram projetos importantes, o novo Detran, Poupa Tempo, a Secretaria. O mais difícil é mudar a cabeça das pessoas em qualquer um desses projetos, tanto dentro quanto fora da máquina pública. A gente tem uma coisa de estar acostumado a fazer as coisas de um jeito. Na hora em que entra a internet, ou que entra mudanças no atendimento ao cidadão, isso muda a cabeça, que as pessoas ficam dizendo assim, não, mas não tem mais o jeitinho brasileiro para eu ir no Poupa Tempo? Não, não tem. Você, igual a qualquer cidadão, pode ser bem atendido. A cabeça das pessoas demora para mudar. Até hoje, muita gente me liga dizendo, como é que eu faço para resolver meu problema do Detran? Você vai lá e resolve, não é comigo, eu não estou mais no Detran. Mas é mudar a cabeça, mudar culturalmente as pessoas. Esse é um tremendo desafio e não é simples, porque isso envolve valores, isso envolve princípios. E a gente, para mudar valores e princípios, leva um tempo, né? Essa cultura do privilégio, né, está tão entranhada na nossa sociedade que realmente é um desafio enorme, um desafio gigantesco. Quem fez essa pergunta para o Daniel foi o José Carlos Puliano Júnior, e a próxima pergunta, que é para o Floriano, veio da Regina Marcos. Floriano, a Regina Marcos diz o seguinte: Paraisópolis teve um índice menor que os vizinhos no Morumbi, um índice menor de contágio por coronavírus. Isso é uma notícia do Estadão de hoje, segundo a Regina. Como você explica isso? Organização, presidência de rua, educação e saúde, anos de atuação na comunidade judaica lá dentro. Ela gostaria que você comentasse o assunto de Paraisópolis. Na verdade, o Paraisópolis teve uma organização, a comunidade judaica tem ajudado muito lá dentro, não só o Einstein, mas outras organizações que estão lá presentes. Mas a organização comunitária, ela fez diferença. Houve um alerta geral, logo no início, eles fizeram uma espécie de lockdown, né? Eles fecharam grande parte do comércio, eles se recolheram, eles montaram um sistema de isolamento próprio, né, com muitos parceiros. Agora, eu acho que ainda é cedo também para ter um veredito final, né? Acho que ainda os números vão crescer, especialmente em Paraisópolis, Heliópolis, as grandes comunidades de São Paulo, por conta do adensamento. Mas acho que o exemplo que eles nos deram de organização comunitária é muito interessante e ainda tenho certeza teremos vários estudos sobre aquilo que foi feito em Paraisópolis do ponto de vista das lideranças comunitárias e da própria articulação da comunidade, independente dos governos. Daniel, vamos falar um pouquinho de inclusão digital? As minhas filhas estudam numa escola particular judaica aqui de São Paulo e foi impressionante a velocidade em que a escola se adaptou a essa nova realidade. Então, começou a quarentena, em uma semana as aulas recomeçaram 100% digital. Os professores que não tinham equipamento apropriado em casa, a escola providenciou e mandou. Os alunos que não tinham equipamento, os pais se mobilizaram para se organizar, e a minha filha fica o mesmo número de horas que ela ficava na escola, ela fica em casa, no computador, com aulas extremamente ágeis e interessantes, faz lição de casa, a escola está de parabéns. Mas essa não é a realidade do Brasil. Essa é uma realidade bem distinta da realidade do Brasil. Eu queria que você comentasse a respeito disso, por favor.
Então, essa é uma questão importantíssima, Rabino. Os meus filhos também, rapidamente, a mesma coisa. Ou seja, é o que o Floriano falou, a classe média se adaptou. Não é a mesma coisa, lógico que o presencial é muito mais humano, né? Muito mais, a gente sente saudades, a gente quer estar perto, a gente quer tocar, mas a gente se adaptou. Agora, a grande maioria da população, na área, por exemplo, da educação, principalmente, hoje está quase perdendo o ano, né? Por quê? Porque a última pesquisa, TIC, que é Tecnologia e Informação de Domicílios, que saiu agora, recentemente, mostra que 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, um quarto de cada 4 pessoas não tem nem acesso. Não estamos nem falando fora os que têm, mas que têm péssimo acesso, que você junta aí mais 40%, 50%. Ou seja, essas pessoas têm acesso com o celular, né? Um acesso ruim, uma dificuldade grande de ter acesso a um monte de coisas. Nesse sentido, não tenho dúvida a importância do governo de estar participando, né? Por exemplo, tem o fundo FUST, que é o Fundo de Universalização, né, das telecomunicações, de tecnologia, que tem bilhões lá que deveriam ser usados para isso e nunca foram, né? A gente vê exemplos, a Itália deu um voucher, né? Vários países europeus, Estados Unidos, dando voucher para os alunos que não têm condições de comprar um computador ou complementar, ou mesmo o link com a internet, tá certo? Aqui, um silêncio total. É uma coisa maluca que, hoje, assim como saneamento básico, assim como educação, inclusão digital é coisa básica. A gente viu na pandemia. Então, ou a gente tem uma política nesse sentido que permita que as pessoas, de fato, tenham acesso. Eu, quando fui secretário, muita gente falou para mim, Rabino, fecha os telecentros. Os telecentros são as lan house, né? Aquelas lan house públicas que ficam na periferia. E tem 133 na cidade. Eu falei, não, fecha, todo mundo tem celular. Eu falei, não, muita gente ainda precisa para fazer currículo, para conversar com as pessoas. Muita gente também falou, não, mas o Wi-Fi público, a gente triplicou o número de pontos de Wi-Fi da cidade. Eram 120, estão chegando a 360. Mas é pouco ainda. Precisa muito mais. E não tem outro jeito. Se os governos federal, estaduais e municipais não se unirem, a gente não chega. E mais, a sociedade civil ajudando. Mas eu não tenho dúvida, e eu sou social-democrata, que esse é um momento em que os governos precisam participar bastante, né? Com os recursos que tiverem, e tem que participar, não tem outro jeito. A gente precisa salvar vidas e a gente precisa incluir digitalmente as pessoas, né? Isso virou necessidade pública número 1, junto com outras questões básicas. Então, é fundamental, dá para fazer, só para terminar, vou citar um exemplo, eu vi na última revista Piauí que crianças, né, tendo educação via rádio, é uma alternativa também, muito legal. Então, dá para inovar, dá para fazer coisas legais, aliás, não só a criança, a mãe voltou a estudar via rádio, ou seja, dá para fazer muita coisa no Brasil, mas precisa ter um plano, precisa ter um programa, e a gente precisa estar junto, unido, para fazer esse programa acontecer. E com a introdução da telemedicina, né, imagina como um investimento hoje em inclusão digital pode representar uma economia no futuro, em que as pessoas vão poder passar por atendimento médico à distância, sem a necessária deslocamento de um profissional e etc., para que isso aconteça. E aquilo que o Floriano falou, a gente vai economizar, por outro lado, muita coisa, porque hoje ainda, aqui no Brasil, a gente precisa ir até os locais. Por exemplo, uma das coisas que, quando a gente chegou na prefeitura, precisa ir para marcar uma consulta pública no equipamento de saúde, sabe? A gente colocou pessoalmente, ou o tempo que você perde, poluição, trânsito, né? Aí a gente conseguiu já ter agora um aplicativo, mas veja, a gente pode otimizar os recursos. Tecnologia é para isso, né? É um meio para a gente viver melhor, para a gente combater corrupção, para a gente combater a burocracia e para também conseguir fazer as coisas à distância. Então, a pandemia é um horror, mas está nos ajudando a repensar tudo isso. O teletrabalho, como o Floriano falou, né? A telemedicina, os serviços eletrônicos, né? Tem países, a Estônia, Israel, tem exemplos maravilhosos em que você não precisa ir mais no serviço público para resolver os seus problemas, você faz tudo à distância.
a gente está caminhando para isso, né? Isso é importante, porque com isso você perde menos tempo, você economiza recursos públicos e privados. Então, se a gente conseguir otimizar os recursos, eu não tenho dúvida que pode sobrar recursos para a gente fazer coisas muito importantes na área social, que é fundamental. Existe um Brasil digital e existe um Brasil analógico, né, que vivem lado a lado. E é preciso fazer uma ponte entre essa diferença. Eu vou passar para você, Floriano, mas eu queria já acrescentar também uma pergunta que chegou para você, que é da Tatiana Vernikov. A proposta aprovada do saneamento básico, se for efetivamente praticada, será o início da dignidade humana? Tem que começar pelas comunidades? O que você acha? Baruch Hashem, né? Eu acho que sim. Acho que, só fazer, antes de responder a Tatiana, um comentário em relação à questão da democratização do acesso à internet. Eu trabalhava com o presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. O Rabino ainda era um jovem, bem jovem. Não lembro se eu tinha nascido naquele ano. 98, Sérgio Mota, ministro das Comunicações, criou depois da privatização do sistema de telecomunicações do Brasil, criou um fundo chamado FUST, que era o fundo para financiar a expansão da tecnologia, da nova tecnologia, né, da tecnologia de celulares. E ele disse assim ao presidente Fernando Henrique, eu estava com ele, e ele disse assim, o acesso à internet vai ser item obrigatório na cesta básica. Daniel, isso foi em 1998. Nós estamos em 2020 e nós não temos acesso universalizado à internet no Brasil. Fora isso, eu tive com o Rodrigo Pézaro, meu filho, Rabino, há 3 anos ou 4 anos em Israel. Nós saímos de Tel Aviv, fomos a Jerusalém e depois fomos a Massada, ao Mar Morto, subimos por trás ali, por Beersheba, né, a porta do Negev, e ele ficou pasmo, porque a gente tinha um tablet, a gente falava com o Brasil, a gente tinha acesso total a uma internet de altíssima velocidade no meio do deserto. Isso é Israel. Tudo bem, é pequeno, mas é eficiente, né? Então, nós estamos bem atrasados. Daniel Nemberg tem toda a razão de ser essa é uma das principais bandeiras dele, e nós temos que apoiar, porque é inadmissível essa brutal diferença entre ricos e pobres, também no que diz respeito ao acesso à internet. E em relação à questão da Tatiana, ontem eu acompanhei quase que presencialmente, mas virtualmente, todo o processo de votação o tempo todo do marco do saneamento. Eu estava lá quando esse debate começou, em 2016, 2017, acompanhei de perto todo esse debate. Acho que é um grande avanço para o Brasil e vai trazer muitos investimentos. Agora, nós temos o velho problema, precisamos de agências reguladoras fortes, como a gente tem, né? Eu não sei se elas são tão fortes, mas as agências existem, para que o investimento privado não fique só no filé mignon, né? Ele também pegue a parte que mais necessita do saneamento básico, que são as regiões mais periféricas das grandes cidades brasileiras e grande parte do interior, que acabam poluindo os nossos rios. Não precisa ir muito longe no interior. Se for aqui para Guarulhos, nós vamos ver que Guarulhos não tem, se eu não me engano, 60% ainda do esgoto de Guarulhos não tem tratamento de saneamento. Tem água potável, mas não tem o esgotamento sanitário. Então, eu acho que esse marco legal que foi aprovado agora no Senado, e está indo para a sanção do presidente da República, é algo muito importante para o investimento sanitário no Brasil, e isso vai melhorar muito a qualidade de vida e diminuir muito as doenças derivadas da contaminação. Deixa eu só complementar uma coisa. Claro, Daniel, por favor. Um beijo para a Tatiana, e grande amiga aí da família, meu pai. Eu vou polemizar um pouco. Alguns países voltaram atrás nessa questão da privatização do saneamento. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não sou estatista, acho que tem que privatizar muita coisa, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado nisso que o Floriano falou. Por quê? Porque na hora que você privatiza, se a coisa não for muito bem feita, o que acontece? Lógico, a iniciativa privada visa o lucro, tá certo, e acaba o filé mignon, as fatias que têm mais interesse. Agora, e isso não resolve o problema de boa parcela da população brasileira.
Então, isso precisa ser feito muito bem feito, e esse é o medo que sempre aparece, porque pode ser que isso melhore bastante para quem já tem, e para onde a coisa já funciona, isso aumenta ainda mais a desigualdade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse marco e de como as coisas vão ser feitas. Volto a falar, não sou estatista, mas vários países no mundo voltaram atrás e voltaram para o governo a questão do saneamento. Próprios Estados Unidos, né, que não pode se chamar de estatista, olha, boa parte desse setor está na mão do governo. Né? Então, só muito cuidado. Eu acho que tanto um lado quanto o outro a gente pode fazer bem feito, mas depende de como. Né? Quando é estatista demais é complicado, e quando a gente privatiza demais também é complicado. Grande. Mas só para esclarecer para você que, de qualquer maneira, pior que está, não pode ficar. Porque, assim, as empresas... Na verdade, nós estamos falando de concessão, né? É concessão de um serviço público. Uhum. Então, não é necessariamente a privatização, é concessão. Segundo, nós temos que ver que as empresas hoje de saneamento no Brasil, as grandes empresas de saneamento, primeiro já são empresas de capital aberto. Você já tem grande parte de investimento privado nelas também. Uhum. Segundo, o que determina exatamente essa sua preocupação, que é real e é importante, é a regulação. São as agências reguladoras que vão determinar aonde são os territórios em que não há investimento público e necessita de investimento privado. E lembrar que a água, como todos os outros bens, a energia, o gás, são bens que são commodities, ou seja, elas têm um valor intrínseco. Então, não é que vai fazer de graça, vai cobrar, como se cobra, mesmo que com tarifas sociais, etc. Agora, o problema é que o Estado brasileiro não faz saneamento. Então, essa é uma luz que está se dando para a oportunidade do investimento privado, junto com o poder público, que a regulação é pública, de se expandir o saneamento no Brasil. Fantástico esse contraponto que vocês dois trouxeram, na verdade. E a concessão não pode significar isenção do Estado em relação a esse assunto. Quer dizer, precisa haver uma fiscalização muito próxima, e no momento em que isso não acontecer da forma universal como deveria, então se interrompe aquela concessão e se busca uma próxima. Daniel, você trabalhou no Detran e liderou o Detran. Eu queria saber a tua opinião sobre a reforma do Código de Trânsito, que está sendo discutida, a questão da ampliação do tempo da CNH, a questão da não obrigatoriedade da cadeirinha para as crianças no banco de trás. Como você tem visto essas propostas? Então, eu vou ser muito sincero em relação a isso, como sempre. O que eu acho? Eu acho que tinha que ter uma atualização do Código de Trânsito. Ele tem mais de 10 anos, mas a gente tem para vocês terem uma ideia, morrem mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil de acidente de trânsito. 50, é mais que uma guerra, mais que a guerra do Iraque. Isso eu não estou falando que multiplica por 4 as pessoas que ficam feridas no trânsito e que vão precisar de ajuda para o resto da vida, ou seja, tem mais de 200 mil pessoas por ano, além das 50 mil, em que precisam de cuidados os mais diversos, né? Em camas de hospital, etc, etc, etc. Não vou enumerar aqui. Então, só isso já merecia um exame com muito mais cuidado. O que não foi feito com essa reforma, porque não se ouviu os DETRANs, que são os órgãos estaduais de trânsito, e não se ouviu as prefeituras, que, em última instância, é onde o trânsito acontece. De novo, Brasília resolvendo coisas sem ouvir, de forma descentralizada, quem executa as coisas. Isso acontece direto, Floriano sabe disso. Então, isso já é um mau sinal. Segundo mau sinal... Daniel, só para avisar para quem está acompanhando, a gente teve um problema com a conexão com a nossa tradutora para Libras, com a Paloma. A gente vai reintegrar ela no vídeo assim que ela conseguir voltar com a sua conexão. Desculpa interromper, Daniel. Vamos lá. O segundo mau sinal é que acho que a gente sempre tem que ver bons exemplos no mundo, tá certo? A gente querer fazer jabuticaba já está bom, né? Fazer jabuticaba na área pública é ruim. Essa mania de a gente querer fazer uma coisa diferente, achar que vai dar certo, vai contra todos os exemplos mundiais. Os exemplos mundiais mostram que a gente está reduzindo velocidade no trânsito, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em fornecer uma carteira de motorista para alguém que não tem condições para isso.
E essa reforma, e eu acho que dava para a gente conseguir fazer uma boa reforma, desde que, por exemplo, eu concordo que precisa, quando você ganha uma multa numa velocidade que é pequena, 40 por hora, 30 por hora, é diferente de você estar na marginal andando a 120, 150, tá certo? Então, tinha que fazer adaptações para mostrar. Agora, a sensação que está é assim, não, aumenta a pontuação, faz com que, de fato, você fique 10 anos sem ter que renovar. Tudo bem, pode ser 10 anos, desde que no intervalo você faça um exame médico para ver se você está com as mesmas condições. Ou seja, tecnicamente tinha que ser melhor analisado. Se for perguntar para os médicos, psicólogos, todo mundo que conhece um pouquinho de trânsito, sabe que a reforma não ouviu muita gente, foi uma reforma toque de caixa, porque o presidente queria. Então, assim, não é bom. Eu sempre acho que, para você fazer menos coisas ruins e erradas, tem que ouvir mais gente. Né? Por que não fazer audiência pública, fazer consulta pública, discutir mais e ouvir quem trabalha com isso no dia a dia, que são os estados e municípios, e que são todas essas pessoas de medicina de tráfego que conhecem muito o assunto. Então, isso não foi feito. Acho que a gente vai ter um número maior de mortes no trânsito, já aumentou. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, de 2018 para 2019, morreram mais pessoas. A gente estava numa curva descendente, a curva começou a aumentar de novo. O que já era absolutamente ruim, mais de 50 mil pessoas morrendo, está aumentando. E com essa reforma, a minha sensação é que vai aumentar mais ainda. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Não sei se o Floriano quer comentar essa questão específica do Código de Trânsito, mas já vou emendar numa outra pergunta. Nem ousa. Floriano, eu já quero emendar, então, uma outra pergunta, que é o seguinte: a gente está falando em reabertura de bares e restaurantes, embora com a capacidade reduzida, já a partir da segunda-feira que vem. Estamos falando de retorno das escolas a partir do mês de agosto, setembro. Eu queria te escutar, se você acha que a gente está pronto para isso, com os números de gente que tem se infectado e tem morrido em São Paulo e no Brasil, ou se você acredita que essa abertura está sendo prematura demais por conta da pressão do comércio sobre a política. Bom, eu estou muito, nesse momento, escutando a pressão do comércio, porque como eu estou trabalhando lá no Sebrae, os pequenos e microempreendedores estão desesperados, e eu diria quase que liquidados do ponto de vista do seu negócio. Vai ter que recomeçar tudo do zero. Você imagina, se está difícil para os grandes, né, os grandes magazines e tal, você imagina para o pequeno. Né? Então, nós vamos ter que ter medidas econômicas que sejam muito eficazes do ponto de vista do financiamento dessa nova economia, que vai vir depois da reabertura. Do ponto de vista epidemiológico, eu tenho que escutar meu irmão, né, Rabino? O doutor Eduardo Pézaro, que está lá no centro das operações no Hospital Israelita Albert Einstein, né, que ele chama lá na parte do covidário, né, tratando o dia a dia. A opinião dele e da nossa colega, que aliás fez uma live maravilhosa com o Daniel Nemberg, e vai estar segunda-feira agora no Roda Viva, Natália Pasternak, na próxima segunda-feira no Roda Viva. Ambos me dizem que é uma loucura. Quer dizer, nós estamos em plena expansão da contaminação. Ela vai se expandir. Por mais que a gente possa tomar cuidado com a higiene pessoal e usando máscara, vai haver uma expansão da contaminação. Há quem diga do tal do efeito manada, né? Que em algum momento vão ter muitos imunizados. Não sei se isso ainda não está comprovado, ainda os chineses vieram dizer que não é bem assim, que pesquisaram pessoas 3 meses depois da Covid e já não tinham mais anticorpos. Então, isso seria pior ainda. Mas o fato é que essa abertura tem sido muito mais uma exigência, digamos, do setor econômico. Você vê, abrir shoppings. Não abre parque, mas abre shoppings. Eu queria entender qual é a lógica. Eu discuti isso com o Daniel, né, Dani? A gente não conseguiu entender por que abre shopping e não abre parque, né? Mas, de qualquer maneira, há uma pressão imensa do setor econômico e é compreensível, porque as pessoas estão passando fome, porque as pessoas estão desempregadas, porque
as pessoas estão numa situação sem dinheiro, né? Agora, por outro lado, elas estão vivas, né? Então, também parece que é uma escolha meio maluca. Eu acho, minha opinião de leigo, não sou um especialista na questão da saúde pública, né? Minha especialidade é desenvolvimento social. Mas a minha opinião de leigo, escutando Natália Pasternak e Eduardo Pêsaro, é que ainda é muito prematura essa reabertura. Obrigado, Floriano. Daniel, vai ter eleições ainda esse ano? Quero saber se você é candidato e quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Teu microfone está fechado, não sei se é estratégia. Não, tem uma bola aqui de cristal para dizer, olha, quem vai ser o próximo prefeito, tá? Isso só, né, os oráculos, né? Eu espero que seja o Bruno Covas, que é candidato e é do meu partido, e acho que está fazendo uma boa gestão na Prefeitura de São Paulo, e com tudo que aconteceu com ele, né? Para você ter uma ideia, o Bruno entrou, caiu o edifício, caiu o viaduto, e ele ainda ficou com câncer, agora o Covid, ou seja, é uma loucura. A sensação você viveu, né, perigosamente os últimos 2, 3 anos aí, e o Bruno, apesar de tudo, deu mostra de ser um estadista, de estar conseguindo, né, ir adiante, trabalhar, fazer as coisas aqui. Não é simples isso. Agora, eu espero que ele continue, né, nas eleições que a gente vai ver, espero a população é que vai julgar isso nesse momento. Agora, primeiro, a sua primeira questão, se vai ter eleições ou não. Daniel, só para avisar também que o Floriano, a gente perdeu o sinal dele, em algum momento ele vai ser restabelecido. Primeiro foi a Paloma, agora foi o Floriano. Você fica aí comigo para eu não ficar sozinho, Dani. Não, é legal que você vai tirando as pessoas, eu entendi. Mas tecnologia não funciona, né, Rabino? Nem sempre ela funciona, né? Isso já aconteceu nas minhas lives também, e é uma beleza. Aí a gente fica conversando sobre outras coisas. Mas foi decidido agora, 2 dias atrás, pelo Senado, de que a eleição vai ser postergada, o primeiro turno no dia 15 de novembro, o segundo turno dia 29 de novembro, mas isso ainda não está aprovado pela Câmara Federal e há uma resistência muito grande. Eu, pessoalmente, acho que deveria se postergar um pouco, de fato, as eleições. Acho muito complicado, elas já vão ser sui generis, já vão ser totalmente diferentes, porque a gente ia na casa das pessoas, a gente ia fazer comício, ia em praça pública, não vai acontecer nada disso. Eu, por exemplo, além das lives, já estou fazendo bate-papos virtuais, né? Em vez de ir lá falar, abraçar, eu já montei, né, uma estrutura para começar a conversar com as pessoas como se a gente estivesse na casa delas e ouvindo, assim como a gente está aqui hoje. Acho que vai ser uma eleição muito diferente nesse sentido. Quem é mais conhecido vai ser melhor, quem está chegando agora e começando é mais difícil, mas tem um sentimento da população que muitas vezes quer mudar tudo também. O novo é muito melhor. E não é, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente acha que é novo e que muitas vezes é o velho travestido de novo. Eu sempre acho que é importante a gente conhecer o histórico dos candidatos, ver se eles são coerentes, ver o que eles já fizeram, para aí sim poder votar nas pessoas. Eu sou candidato à reeleição, a vereador em São Paulo, acho que tem uma história para isso. Agora, quem julga é o eleitor, né, Rabino? Sempre, e isso é ótimo da democracia. É o eleitor que está na mão dele de dizer esses vereadores são bons ou são ruins? Esse prefeito é bom ou ruim? Né? E a democracia é muito bonito por isso, porque a cada momento a gente tem essa possibilidade de estar renovando ou mantendo aqueles que a gente acha que funcionam adequadamente. Então, eu espero que eu consiga me reeleger, espero que tenha eleições um pouquinho mais para frente, espero que o prefeito Bruno também consiga, porque está fazendo um bom trabalho, mas não serão fáceis essas eleições. E, depois de tudo que a gente viu nesses últimos 2 anos, a eleição de 2018, que já foi muito complexa, acho que a gente está entrando numa outra situação, que muitas vezes, é o seguinte, olha, e aí me preocupa, todos os políticos são iguais. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo nesse raciocínio uma parte da população, e não é verdade, não é verdade.
Tem muita gente diferente, tem gente muito boa em vários lugares e tem gente muito ruim, como em qualquer parte da sociedade. Os políticos são um reflexo da nossa sociedade. E a gente precisa escolher com muito cuidado e participar, Rabino. Isso é muito importante. As pessoas precisam lembrar em que elas votam, cobrar, né? Eu falo para todo mundo, vota em mim, mas fica em cima. Tem que cobrar se eu estou fazendo as coisas, né? Participar. Não tem outro jeito. As democracias modernas, a gente vê isso nos países, é assim que a gente foi amadurecendo e fazendo um congresso melhor, presidências melhores em vários países do mundo. E é o melhor jeito para a gente chegar numa situação melhor, não tenho dúvida disso. Rabino, essa eu Obrigado, posso comentar Daniel. Também? Claro que você pode comentar, Floriano, sempre. Ele falou que ia te tirar aí de propósito, justamente para você não comentar essa, mas você voltou muito rápido, Floriano. Não é verdade. A gente está feliz com a tua volta, porque você vai dizer quem é o próximo prefeito de São Paulo. Essa eu tenho que comentar, porque assim, acho que o Daniel Annemberg, Rabino, é necessário para nós. É necessário. Pessoas como o Daniel, que se dispõem a sair da área, que poderiam estar ganhando dinheiro na área privada e se dispõem a vir para a área pública e se dedicar, como se dedicou ao longo dos anos, nós somos devedores do Daniel. Quando a gente pensa no E-Detran, né, o Detran eletrônico, a nossa carteirinha de motorista chegando em casa pelo correio, as pessoas nem lembram mais que existia uma profissão chamada despachante, né? E o poupa-tempo que você falou brilhantemente no início, Rabino, né, sabiamente, são coisas que aparecem mais, mas o Daniel já fez muito mais, mas muito mais. Na parte de governo eletrônico, dados abertos, transparência, né, gestão de documentos, prontuário eletrônico na saúde, como ele afirmou agora, né, a criação dos pontos de internet, de acesso público à internet. Então, assim, e tem uma grande vantagem para nós, além de ser um bom judeu, o Daniel, ele é seríssimo, né? Ele é uma pessoa absolutamente correta, e como disse a Sandra, e eu posso aqui ratificar, né? É uma pessoa de uma íntegro, né? Uma moral, e eu quero aqui dizer, do ponto de vista do campo político, que ele não vai poder dizer isso, mas eu posso dizer, o Daniel, do ponto de vista do campo político, ele é um social-democrata, como ele bem lembrou, ele é do diálogo cívico, né? De um centro democrático tão necessário num momento desse de polarização. Eu não vou questionar aqui a vontade de cada um, ou o desejo de cada um estar mais aqui ou mais ali, né? Mais à direita ou mais à esquerda, mas nós precisamos de um diálogo construtivo, né? Nós precisamos de um diálogo que leve as pessoas a uma maior racionalidade. Então, eu que passei por uma situação tão difícil, que foi perder uma eleição em 18, né? Justo em 18, eu perdi uma eleição, isso para mim foi muito dolorido. Eu quero que a comunidade saiba também o quanto doeu, né, no meu íntimo, mas faz parte, né? Algum caminho aí e algum aprendizado eu levo dessa história. E eu quero muito que o Daniel se eleja, acho muito importante para a cidade de São Paulo ter uma pessoa deste preparo, né, ainda mais sendo um judeu. Qual é o teu próximo passo político, Floriano? Rabino, aqui nesse ambiente eu posso dizer que está nas mãos de Deus, né? Mas eu Você trabalho... sabe que Deus faz a parte dele quando a gente faz a nossa, né? Tem uma definição judaica de milagre. Você sabe o que é milagre para o judaísmo? Milagre para o judaísmo é aquilo que a gente deixa nas mãos de Deus depois que a gente terminou de fazer a nossa parte. Bom, a minha parte eu estou fazendo todos os dias. Eu adoro trabalhar na área pública, eu me sinto um verdadeiro servidor público, né? O Daniel sempre repete também a frase do governador Geraldo Alckmin, que diz que nós estamos aqui para servir e não para se servir, né? Então, a minha vocação, obviamente, é pública. Eu não me daria bem no mercado financeiro, eu não me daria bem como CEO de uma grande empresa. Eu gosto de trabalhar com política pública e eu trabalhei muitos anos, nos últimos 26 anos, ao lado do Daniel Annemberg. Eu e o Daniel trabalhamos juntos em vários governos. Então, eu posso aqui deixar o atestado
de competência, honestidade, probidade, lealdade que o Daniel tem, aquilo que são os nossos preceitos judaicos, né, aquilo que a gente acredita, desde da Tzedakah até o Tikkun Olam. Vamos ouvir um pouquinho sobre o Direitos Já? Vocês podem contar um pouquinho para a gente sobre esse movimento? Podemos. Aliás, estaremos amanhã juntos, o Rabino estará lá também falando. Os Direitos Já, eu, desde o início, comecei a participar num movimento que é justamente o que o Floriano falou, sem ressentimento, sem ser contra A, B ou C, mas de preservação dos valores democráticos, das instituições, de mostrar que é possível um caminho do consenso, porque isso é uma das grandes dificuldades da vida pública. Ontem a gente estava discutindo com o Mário Sérgio Cortella, né, anteontem, num debate, numa live comigo, e ele falou muito interessante, né, a diferença entre os políticos e os idiotas na Atenas Antiga. Idiotas, e o nome é esse mesmo, é aqueles que pensam só em si mesmo. E os políticos são aqueles que pensam em termos de coletividade, tá certo? Então, qual que é a ideia do Direito Já? É justamente de que a gente vive no mundo político e a gente precisa estar junto, independente se você pensa e vota em A, B ou C. Então, o movimento começou a crescer, teve um primeiro ato no ano passado, em que eu tive presente, no Tuca, e que tinha gente das mais diversas esferas e de lugares diferentes, e que não vão estar necessariamente aliados numa eleição, mas de preservação de valores democráticos, da transparência, né, da informação, de um governo aberto, de um governo que pensa políticas públicas para médio e longo prazo. A gente não vai conseguir fazer desse país melhor se a gente não tiver uma educação de qualidade. Isso não é abrir escolas, é pensar nos próximos 20 anos o que precisa. E eu não tenho dúvida que a grande maioria da sociedade dos políticos de direita, de esquerda, de centro, conseguem chegar a propostas de consenso, não muito lá, nem muito cá, mas que tenham um norte, que tenham uma direção, né? Isso em outras áreas também. E o Direito Já, que a gente vai ter um evento, aliás, convido a todos, amanhã, 19 horas, o Rabino vai estar conosco, 100 personalidades do mundo político, do mundo cultural, da sociedade civil, os mais diversos que vocês podem imaginar, de general a cantores, a astros do rap, vão estar nesse evento, a religiosos e outros, para mostrar o seguinte: olha, nós precisamos preservar a democracia e melhorá-la. Né? Tem muita coisa para melhorar. Eu, por exemplo, acho que tem que fazer uma reforma política, voto distrital misto, assim por diante. E preservar as instituições. Não adianta ficar atacando as instituições. Se elas estão ruins, vamos reformá-las, vamos melhorá-las. Agora, querer jogar a criança com a água do banho junto não dá certo. Então, é isso que a gente vai, e é isso que o Direitos Já coloca. Todos que são a favor da democracia estão conosco nesse movimento. Estamos perto do final dessa conversa. Daniel, faça uma pergunta para o Floriano. Uma pergunta para o Floriano. Eu queria saber um pouco da juventude dele, que ele, desde jovem, já queria entrar sempre na área política. Foi do Grêmio, depois foi das Ciências Sociais. O que motivou, né, ele a já querer, desde jovem, entrar nessa esfera política, e desde cedo ele gostava. Ele não entendia muito de futebol, isso eu sei, então nem sabia jogar. Talvez seja isso, já que ele não sabia jogar futebol, foi para a política, mas queria ouvir dele isso. Ô Dani, eu sou daqueles, e eu vejo muitos jovens hoje assim, nesses movimentos de renovação em geral, que têm a mesma vibe que eu tinha quando eu era jovem, né? Bem jovem. Mas, assim, aos 7, 8, 9, 10 anos, eu já me interessava pelos assuntos da política. E nós vivíamos tempos difíceis, né? Os chamados anos de chumbo, com a ditadura militar no Brasil. E meu pai, que era um imigrante italiano, que vinha fugido da Segunda Guerra Mundial, perseguição dos fascistas italianos, né? Do Duce, né? Do Mussolini, vieram de Milão, de Gênova para o Brasil, não podiam falar de política em casa, porque a minha avó repreendia, minha avó Gabriela, né, ela Cohen Pêsaro, repreendia, dizia, não, política é algo perigoso. Né? A política era vista na minha família como algo perigoso, subversivo, para lembrar dos velhos tempos, né, dos maus e velhos tempos. Mas, de qualquer maneira,
eu sempre me apaixonei por política, e depois eu fui perceber que não era só a política pela política, né? Depois na faculdade eu fui aprender a ciência política, mas era a política como um ato de servir mesmo, de que o único espaço, de fato, transformador de uma sociedade, de uma comunidade, é a política. Aliás, a comunidade judaica entende bem isso, porque a comunidade judaica pode não ter grandes políticos fora, mas dentro da comunidade ela tem grandes lideranças comunitárias, que são grandes políticos. Né? Então, eu acho que essa foi minha vocação desde pequeno, a vontade de mudar o mundo através da política. Agora é a tua vez de perguntar para o Daniel, Floriano. Daniel, o que você vê na política? Olha, eu vejo como você, eu acho que a política, e a gente estava discutindo isso com o Mário Sérgio Cortella, o que é política, para que a política serve? Ela serve para mudar o mundo. Não tem solução fora da política. Os nossos atos, a gente está fazendo política aqui. O Mário Sérgio fez um exemplo muito interessante. Ele diz, na hora que eu estou derramando na minha pia da cozinha, depois do jantar, o óleo da cozinha, ou se eu guardo óleo, isso é fazer política. Porque, de um jeito ou de outro, eu estou preservando o meio ambiente, não estou preservando. O tempo todo, a gente faz política. Aqueles que dizem que não querem, que não gostam da política, desculpa, fazem política também, todos nós fazemos, e isso não é um problema, ao contrário, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente tiver tolerância com o diferente, discutir e achar consensos, mais antes a gente consegue avançar em termos de sociedade. Então, a política é a forma da gente chegar nisso, né? Por que no Congresso Nacional? Para ter consenso, para a gente chegar em boas soluções. É nisso que é muito importante a política. Em reunião de condomínio, a gente também, quem não vai na reunião de condomínio, os outros decidem. Então não tem vácuo, como o Floriano fala, tem vácuo na política. Eu não gosto de política, não quero participar. Alguém vai decidir por você. Então, melhor se todos nós pudermos participar e chegarmos em bons consensos, que seja bom, abrindo mão aqui e ali, para que seja bom como sociedade, não só individual. A política é isso, é a gente permitir que a gente possa discutir, definir coisas e ir adiante em termos de sociedade, e que não pense só em interesses individuais. Né? Eu gosto muito de política, eu vejo a política muito dessa forma. Muito bom, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, Floriano, Daniel. Na semana que vem nós estaremos com Marcelo Gleiser, esse cientista que conseguiu ver uma conversa entre espiritualidade e ciência. Na outra semana vamos falar com a Jamila Ribeiro sobre racismo. Racismo é sim uma questão judaica e nós vamos discutir esse assunto aqui e vamos continuar fazendo os nossos bate-papos, nossas conversas com gente que tem algo importante a nos dizer e nos ajuda a melhorar a sociedade em que a gente vive. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, Itaú, Bemol, GR, CSN, Focus, Helbor, Rossetti e o apoio da Unibis Cultural. Agradecer a Paloma Bueno pela tradução em Libras. Muito obrigado, Paloma, por estar aqui conosco, transformando esse papo num papo mais acessível para que as pessoas possam realmente estar conosco. Agradecer a Raquel, ao Natan, a Ive, a Simone, que fazem parte da nossa equipe dos Dilemas Éticos. Dizer que essa conversa com Daniel e com Floriano vai permanecer disponível em todos os canais da Congregação Israelita Paulista. Então, se você não conseguiu pegar a conversa inteira, ou gostaria de recomendar essa conversa para alguém, basta entrar no canal do YouTube TV CIP, e lá você vai conseguir ouvir a íntegra desse bate-papo e de todas as outras conversas que aconteceram anteriormente. Eu vou fechar essa conversa, Floriano e Daniel, voltando a bola para vocês para uma palavra muito rápida de encerramento, e gostaria de sugerir uma ideia da Ive, uma das nossas organizadoras aqui dos Dilemas Éticos, e que faz com que a gente faça um programa de qualidade aqui para todo mundo. E a pergunta é: qual é o valor judaico que inspira, o que influencia a tua prática política? Vamos começar do Floriano e terminar com o Daniel. Deixa eu começar, porque o Daniel é o grande ator nosso aqui da vez. Então, agradecer a você, Daniel, agradecer a você, Rabino, que foi que teve uma ideia assim, maravilhosa. Realmente eu falo de coração. Parabéns por esse espaço.
Todá Rabá, e a ideia que me conduz, eu acho que é a ideia do Tikkun Olam, né? Da consertação. Nós viemos aqui para consertar. Então, muito obrigado a vocês dois. Foi um prazer imenso, a toda a equipe da congregação, da CIP, e a você, Daniel, meu amigo, irmão, companheiro. Vamos aí que nós precisamos lutar muito ainda. Muito obrigado, Rabino. Obrigado, Floriano. Daniel, é com você. Então, primeiro agradecer muito a CIP, ao Rabino. Aliás, Rabino, muitas saudades de estar aí consigo pessoalmente, né? E todos os cultos, quando for possível, queremos voltar rapidamente, a gente aprende sempre muito consigo. Dizer para o Floriano que o pai do Floriano morava na mesma rua do meu pai, então a gente se conhece, acho que desde a barriga, né, das respectivas mães, porque eram amigos nesse sentido. E dizer que o que me move, e aí são valores judaicos muito fortes, de ajudar os outros, de poder levar coisas que eu tive muito forte dos meus pais e que sempre tive condições financeiras para que a gente possa levar isso para toda a sociedade. Quiçá um dia a gente vai ter todo mundo estudando e podendo ter condições de ter uma boa escola, uma boa saúde. É isso que me leva a trabalhar no serviço público, isso tem tudo a ver com a comunidade judaica. Eu queria desejar uma boa noite, muito obrigado, porque é muito instigante, muito bom participar com vocês de um debate como esse. Obrigado, Daniel. Obrigado, Floriano. Boa noite a todos. Todá Rabá. Tchau.